Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Adenício. Estou trazendo aqui vídeos de notícias, vídeos importantes com relação à pandemia, com relação à política. O bispo Renato Cardoso, da Igreja Universal do Reino de Deus, em seu programa Entre Linhas, traz um posicionamento político alinhado com o presidente da República contra o lockdown, contra o isolamento social e fala também dos governadores, fala dos prefeitos, fala da imprensa. O fato ocorreu no programa Entre Linhas, da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu, bispo Renato Cardoso, conversava com outro bispo e na conversa de ambos dava para perceber o alinhamento ao governo federal, a defesa que o presidente faz com relação a ser contrário ao lockdown. Deixaram bem claro que, inclusive nas palavras, as palavras idênticas às palavras que o presidente fala, fecha tudo, ser contrário ao lockdown, ser contrário ao lockdown contra os governadores, contra os prefeitos. Apresenta uma pesquisa onde 2 pessoas supostamente teriam sido salvas pela ivermectina, então defendendo tratamento precoce, ao meu ver, sem comprovação científica. Insinuam que a imprensa não dá a devida cobertura, uma vez que a própria Igreja Universal é dona de uma rede de TV, poderia divulgar as pesquisas. Então, eu vejo um alinhamento ideológico com o presidente da República, e o bispo que está com o bispo Renato Cardoso fala que existe uma guerra ideológica com relação a isso, que ninguém pode falar que existe um tratamento, que vai todo mundo em cima com um canhão, que não é verdade. Os cientistas apenas estão alertando que não existe comprovação científica. E se existe alguma comprovação científica, que a Igreja Universal do Reino de Deus apresente a comprovação e não fique acusando as outras pessoas de não quererem que essas provas sejam apresentadas, conforme a gente infere daquela conversa dos bispos. E fala que ninguém pode trazer uma notícia com relação a um tratamento que está dando certo contra o Covid, como se quem falasse fosse todo mundo em cima, e quando a imprensa dá uma notícia de morte, parece que está comemorando. Sinceramente, eu não vejo isso, eu não vejo assim. Eu vejo que a imprensa tem trazido os números que estão acontecendo e estão trazendo de forma respeitosa. Ninguém está comemorando mortes. E o bispo Renato Cardoso, alinhado com o bolsonarismo, decepciona, vestido da palavra de Deus, mas traz a discórdia na população. Ele traz uma notícia, a discórdia na população com as instituições, contra os governadores, contra os prefeitos e contra a imprensa. É o mesmo discurso de Bolsonaro. E ele traz um dado de Madrid, e uma informação que lá está tudo bem, que tudo funciona e que não foi feito lockdown e que foi feito uma política liberal e que a economia de Madrid prosperou na Europa. E ele não fala das vidas que foram perdidas, ele fala da economia que prosperou. Então ele acha que é adequado abrir tudo, fala contra, como as mesmas frases que Bolsonaro fala, o fecha tudo. Fala do fecha tudo e elogia a política lá de Madrid, que segundo ele não fez o fecha tudo. E traz um dado que da ivermectina, incentivando o uso da ivermectina e dizendo que se alguém falar, o outro bispo que estava com ele disse que se alguém falar que alguma medicação está fazendo bem, que vai todo mundo em cima com um canhão. Eu não vejo isso. Eu vejo que os cientistas estão dizendo que tem que ter comprovação científica para que seja aprovado. Tem pessoas que estão precisando de transplante com esses remédios que estão sendo utilizados, esses tratamentos precoces que estão sendo utilizados, defendido pelo presidente da República. E o dado que ele traz, milhões de pessoas já morreram e muitas pessoas já usaram esse tratamento precoce. E se esse tratamento precoce fizesse algum efeito, será que essas pessoas não teriam sido salvas?
Será que esses remédios não estão funcionando? Tem muita gente tomando esse remédio sem receita médica, tem muita gente que está se automedicando. Por que não está funcionando? E o dado que ele traz, uma pesquisadora que ele mostra no programa dele, um trecho lá de um vídeo, dizendo que 5 políticos, 2 tomaram e não morreram, e 3 que não tomaram, morreram. Esse é o dado que o bispo Renato Cardoso apresenta como um dado científico para balizar a ideia da ivermectina. E fala que a imprensa também não divulga. Então, por exemplo, o bispo Edir Macedo é dono de uma rede de televisão. Se eles têm os dados que esse remédio funciona, eles apresentem os dados, eles distribuam os dados com as outras redes. É simples assim. Fica criando uma guerra ideológica. E o bispo que estava com ele disse que é uma guerra ideológica. Eles criam uma guerra ideológica e dizem que somos nós que estamos fazendo a guerra ideológica. Nós estamos dizendo que pessoas estão morrendo. Nós não estamos comemorando que as pessoas estão morrendo. A imprensa está divulgando. E em nenhum momento você vê a imprensa comemorar a morte de ninguém, não, senhor bispo Renato Cardoso. Em nenhum momento você viu. Se você viu, você apresente que é crime. Dado científico de 2 pessoas que tomaram e disseram que não morreram porque tomaram esse remédio, isso é um dado científico que o senhor apresente num programa Entre Linhas da Igreja Universal do Reino de Deus, na Record, que passou domingo, dia 18. Eu por acaso assisti, tomei um susto. Como é que o senhor utiliza um dado científico de 2 pessoas, que milhões de pessoas que morreram? O senhor não tem discernimento o senhor não tem discernimento para entender que isso não é dado científico? Apresente os dados científicos e veja se a imprensa não vai divulgar. A imprensa vai divulgar, sim. A sua televisão, a Record, pode também divulgar. Nada impede que vocês divulguem os dados científicos. Que história é essa de dizer que as pessoas vão com um canhão em cima? Claro que as pessoas estão falando da ivermectina, estão falando da hidroxicloroquina, porque há pesquisas dizendo que não funcionam. E ninguém está dizendo que é para ir com o canhão em cima, estão alertando as pessoas. Tem pessoas em fila de transplante, tem pessoas que morreram com inalação de cloroquina, tem pessoas que estão ainda ainda vai ser divulgado. Então, o senhor, sinceramente, é um desserviço para o Brasil e para... como representante de evangélicos, né? Infelizmente, eu tenho diversas pessoas da minha família que participam da Igreja Universal. Infelizmente, porque vocês fazem uma guerra ideológica e acusam os outros de fazerem. O seu posicionamento é idêntico ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Até as palavras são parecidas. E dizer que nós fazemos uma guerra ideológica, falou que que as pessoas estão morrendo e que o lockdown não funciona, e que as pessoas estão morrendo. E por que as pessoas estão morrendo? Porque o presidente não tomou as medidas, sim. As pessoas não estão morrendo por causa do lockdown. As pessoas estão morrendo porque estão se contaminando, o vírus está circulando e o lockdown protege as pessoas. O lockdown impede a circulação do vírus, como foi feito em Araraquara. Mas o presidente não quer fazer o lockdown, não quer pagar o auxílio para as pessoas, para que as pessoas possam fazer o lockdown. E o Senhor e a sua igreja protege o presidente, não fala o que ele faz, dizem ser da família, quando na verdade estamos chegando a 400 mil famílias atingidas. E o senhor acha que é o lockdown que está fazendo isso? Ou é o vírus? O vírus que está fazendo isso. O lockdown protege as pessoas. O lockdown protege e impediu que muitas pessoas mais morressem. E no Brasil não foi feito um lockdown severo. Em Araraquara tivemos um exemplo agora que as mortes caíram. Em outros países foram feitos. Em outros países que fizeram lockdown se mostrou que o vírus caiu, sim. Porque se diz defensor da família, se diz que da igreja que é de Deus, mas vocês não representam a palavra de Deus. A palavra de Deus o Senhor não representa. Para mim, o Senhor não representa a palavra de Deus. Ele representa
uma guerra ideológica alinhada com o presidente da República, não quer salvar vidas, ignora as mortes, as cerca de 400 mil mortes que estão ocorrendo, promove medicamentos sem comprovação científica, é contra o lockdown, assim como o presidente é, alinhado ao presidente, com um alinhamento idêntico ao do presidente, e vocês são corresponsáveis a esse enorme número de mortes que poderiam ser evitadas. Eu considero os senhores corresponsáveis ao número de mortes que está ocorrendo. Não só o presidente, mas os apoiadores dele são responsáveis igual a ele. Vocês são responsáveis por essas mortes. Aí fica jogando contra os governadores e contra os prefeitos que fizeram o lockdown. Quantas pessoas foram salvas com esses lockdowns que foram feitos aqui, que foram feitos pelos prefeitos e pelos governadores? O senhor tem esses dados? Então, possivelmente não os tem. É muito fácil dizer, é muito fácil falar. As pessoas estão morrendo por falta de uma liderança, de uma coordenação do presidente da República, que tem feito. Esse presidente da República tem negado água potável, deixou de levar oxigênio para Manaus, para a Amazônia, 51 pessoas morreram. É esse presidente que o senhor defende cegamente. É um presidente que não providenciou leitos suficientes. Ele quer abrir a economia, mas não quer providenciar leitos suficientes. 28 mil pessoas morreram por falta de UTIs. 28 mil pessoas morreram em 2021 por falta de UTIs. 28 mil pessoas não chegaram a ter um leito de UTI. Não chegaram a um leito de UTI. É isso que o Senhor defende? É isso que Jesus defende? Jesus não defende isso. O Senhor está equivocado. Então, o lockdown salva vidas, sim. Vocês são contra que a gente salve vidas. Vocês não querem, vocês querem uma guerra ideológica, sim. Vocês não querem salvar vidas. Vocês não se importam com as vidas que estão sendo perdidas. Vocês e o presidente da República, vocês são alinhados, vocês são base de apoio do presidente. E claro que vocês vão falar alinhados com ele. Então, falou contra o lockdown, falou contra os governadores, falou contra os prefeitos, fez publicidade da ivermectina, apresentando 2 pessoas como dados e 3 pessoas que morreram e 2 que sobreviveram, atribuindo que a ivermectina pode salvar as pessoas. Então, se o senhor considera isso como um fato científico, apresente outros dados que sejam robustos. E ninguém está contra. Se salvar as pessoas, ótimo. Que sejam apresentados os dados. Ninguém está dizendo que não é para salvar as pessoas. O senhor está invertendo a ordem. Infelizmente, muitos são enganados. Inclusive pessoas da minha família. Muitas pessoas são enganadas por vocês. Que usam a palavra de Deus, mas não se importam com os pobres, com os humildes, com as pessoas que estão morrendo sem oxigênio. As pessoas estão morrendo sem oxigênio. Falta kit intubação que o seu presidente deixou de comprar em agosto de 2020. E o senhor vem dizer que lockdown não salva. Quer dizer que pode abrir tudo, deixar as pessoas sem oxigênio, deixar os leitos sem vaga, deixar os hospitais sem vaga em colapso, pode deixar as pessoas sem kit intubação. Isso não significa nada para os senhores. Então não há mais o que dizer para vocês. As pessoas que têm que entender, as pessoas que são verdadeiramente cristãs, têm que entender, têm que perceber e não apoiar mais esse governo, não apoiar mais vocês que se dizem de Deus e que na verdade não são de Deus. Até um próximo vídeo. Forte abraço a todos do canal.